Muito bem, são já 8 horas e 2 minutos. Vamos começar a nossa aula. Bom dia, Josué. Bom, meus queridos, como ficou combinado, a aula de hoje será uma revisão dos conteúdos que nós iremos cobrar na prova do primeiro bimestre. A prova bimestral referente ao primeiro bimestre, perfeito? Essa prova será realizada no dia 15 de junho, ou seja, na próxima segunda-feira. Perfeito? E quais são os conteúdos? Bom dia, Lilita. E quais são os conteúdos que nós iremos cobrar nessa prova? Não será toda a disciplina, todos os conteúdos, se foram ministrados da disciplina, perfeito? Vocês observem que nós trabalhamos com 10 aulas aqui no Google Meet. Foram 10 aulas. Dessas 10 aulas, eu escolhi apenas 5 que serão objeto de cobrança na nossa atividade avaliativa, na nossa prova bimestral. Perfeito? Quais são essas aulas? Estão aqui. Nós vamos trabalhar vamos cobrar a aula 2, requisitos para inscrição no OAB, certo? É a aula de número 2, que já está salva lá no ambiente virtual de aprendizagem, no AVA. Vamos cobrar a aula 3, que trata dos impedimentos e incompatibilidades. Vamos cobrar a aula 4, que trata de direitos e prerrogativas do advogado. E aí vamos pular para a aula 7, onde nós vimos mandato, procuração e subestabelecimento. E a última, que é a aula 8, sociedade de advogados. São esses 5 tópicos que nós vamos cobrar na nossa prova bimestral referente ao primeiro bimestre. Perfeito? Ficou entendido, então? Então, de todo aquele conteúdo que nós trabalhamos aqui, a nossa prova do dia 15 versará sobre esses 5 tópicos que estão aqui. Ou seja, ela irá cobrar, na prova será cobrado apenas esses tópicos que estão listados aqui. Esses tópicos referem-se à aula 2, 3, 4, 7 e 8. Alguma dúvida? Podemos seguir? Então, de todo aquele conteúdo, o foco dos nossos estudos para a nossa prova bimestral serão esses 5 tópicos que aqui estão. E é acima dele que nós vamos fazer a nossa revisão. E nós vamos trabalhar para rever e tirar dúvidas para que vocês, na próxima semana, no dia 15, façam uma prova bimestral tranquila e que todos tenham um bom resultado. É o que eu desejo. Antes de continuar, eu pergunto se a imagem está chegando bem, se o som está chegando bem, vocês estão conseguindo ler o PowerPoint que está aí? Tá bom, né, José? Ok. Então, vamos fazer uma revisão rápida. Eu gostaria o seguinte, o que vocês tiverem dúvida, pergunte, não tem nenhum problema, vamos responder. E aqueles pontos mais importantes, eu vou destacar e dizer para vocês, olha, fique atento para esse ponto, que são aqueles pontos assim que podem trazer maior dificuldade. Vamos lá, então. O primeiro tópico que nós vamos trabalhar, requisitos para inscrição na OAB. Este é muito simples, vocês já viram, né, lá na aula 2. Esses requisitos, eles constam do Estatuto da Advocacia e da OAB. E estão lá no artigo 8º, que trata quais são eles. São 7 requisitos. Perfeito? Capacidade civil, diploma ou certidão de graduação em direito obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada, título de eleitor e quitação do serviço militar, se for brasileiro. Se for brasileira, obviamente, não será necessária a quitação do serviço militar, né? Aprovação em exame de ordem,
não exercer atividade incompatível com a advocacia, idoneidade moral e prestar compromisso perante o Conselho da Ordem dos Advogados aqui na nossa seccional. Interessante observar uma situação dos estrangeiros. Aí eu chamo a atenção de vocês. O artigo 8º, lá no parágrafo 2º, ele traz que o estrangeiro ou o brasileiro que não for graduado em direito no Brasil, ou seja, que fez o curso de direito em outro país, ele deve fazer prova do título de graduação obtido em instituição estrangeira devidamente revalidado, além de atender aos demais requisitos previstos nesse artigo. Então, nós temos aqui duas situações. Preste muita atenção nesse parágrafo 2º do artigo 8º. O estrangeiro pode advogar no Brasil? Pode. Mas, para isso, ele precisa se inscrever-se na Ordem dos Advogados. Para inscrever-se na Ordem, são necessários para o estrangeiro ou para o brasileiro que fez curso fora do Brasil, são necessários 2 requisitos. Primeiro, ele precisa revalidar o seu diploma. Tem que revalidar o seu diploma. Essa revalidação é feita numa instituição de ensino superior pública que possua o curso de direito. O segundo é preencher os demais requisitos que estão lá no artigo 8º. Que requisitos são esses? Esses requisitos vocês estão vendo aí. Então, um estrangeiro, vamos imaginar que um americano que fez curso de direito lá nos Estados Unidos vem para o Brasil e quer advogar aqui. Mas ele pretende advogar. Ele pode? Pode, desde que ele cumpra isso aqui. Ele vai ter que revalidar o seu diploma. E aí ele tem que preencher os outros requisitos. Quais são os outros requisitos? Capacidade civil, né? O diploma já falamos, já foi revalidado. Título de eleitor e quitação de serviço militar não precisa, porque o estrangeiro não tem o direito de voto e nem de ser votado aqui no Brasil, perfeito? Serviço militar ele também não presta. Então ele vai precisar capacidade civil, o diploma revalidado, a aprovação em exame de ordem não é necessário porque ele vai precisar... desculpe, aprovação em exame de ordem, sim, ele precisa também. Não exercer atividade incompatível com a advocacia, idoneidade moral e prestar o compromisso. Então, ele tem que fazer isso. Revalidar o diploma e preencher os demais requisitos, naquilo que ele couber. Com relação a isso, a questão do estrangeiro, tem alguma pergunta? Alguém ficou com alguma dúvida? Então, para que o estrangeiro possa advogar no Brasil, ou o brasileiro que fez curso lá fora, precisa revalidar o diploma e preencher os demais requisitos naquilo que couber. Perfeito? O que é mais importante com relação aos requisitos para inscrição no AB são esses tópicos que nós trabalhamos, tá? Alguém tem alguma questão a perguntar? Então, vamos seguir adiante. Impedimentos e incompatibilidades. Os impedimentos e as incompatibilidades, nós trabalhamos na aula 3. Lembram-se? Lá na aula 3, a gente trabalhou sobre impedimentos e incompatibilidades. Primeira pergunta: o que são esses impedimentos e essas incompatibilidades? O que são? São restrições impostas ao exercício da advocacia. E elas estão previstas nos artigos 27, 28, 29 e 30 do Estatuto da Advocacia e da OAB. Feito? Essas incompatibilidades se caracterizam por uma restrição total ao exercício da advocacia, enquanto os impedimentos, elas geram uma proibição parcial. Esse tema é muito importante. Eu vou mostrar para vocês bem clara a diferença entre a incompatibilidade e o impedimento. Olha aqui. Quando eu falar em incompatibilidade, eu estou dizendo que aquele profissional está proibido totalmente de advogar. Quando eu digo que alguém é incompatível, eu estou dizendo que ele está
proibido totalmente de advogar. Quando eu digo que há um impedimento, ou seja, que alguém está impedido, é porque ele tem uma proibição parcial para advogar. Vamos rever aqui. Voltar mais uma vez. Com relação aos impedimentos e às incompatibilidades, eu tenho que ficar bem claro que as incompatibilidades, elas geram restrição total ao exercício da advocacia, enquanto os impedimentos geram proibição parcial. Entendido isso, dá de nós falarmos sobre o que diz o artigo 28 do Estatuto da Advocacia. Olha o que diz o artigo 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. Olhe bem. Incompatível, mesmo em causa própria. Se eu digo, bom dia, Letícia Cruz, bom dia, Mônica Ruda, bom dia, Nájila, os demais eu já cumprimentei. Eu estou dizendo no artigo 28 que a advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, nas seguintes atividades. E aí vai relacionar as atividades. Quando eu digo que é incompatível, o que eu quero dizer com a incompatibilidade? Que a pessoa está totalmente proibida de advogar, perfeito? Então vamos lá. Inciso 1. Chefe do Poder Executivo e membro da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. Quem são os chefes do Poder Executivo? Prefeitos no município, governadores de estado e do Distrito Federal, presidente da República. Esses chefes do Poder Executivo, se porventura forem advogados, ficam totalmente impedidos de advogar enquanto estiverem no mandato, ou seja, são incompatíveis. E aqueles que o substituem também, o vice-governador e assim por diante, perfeito? Muito bem. E os membros da mesa do Poder Legislativo e seus respectivos substitutos legais. Poder Legislativo. Quem é o Poder Legislativo? No município, a Câmara de Vereadores, os vereadores, né? No Estado, os deputados estaduais. No Distrito Federal, os deputados distritais. Na União, deputados federais e senadores. Atenção agora para o detalhe. Se o cidadão é apenas vereador, mas não faz parte da mesa, ou é deputado, mas não faz parte da mesa, ou é deputado federal, mas não faz parte da mesa, ou é deputado, ou é senador, mas não faz parte da mesa, o tratamento é diferente, tá? Ele não é incompatível, ele é impedido. Agora, se ele for membro da mesa, aí ele fica incompatível, enquanto estiver ocupando aquela função. Perfeito? Quem são os membros da mesa? O presidente, vice-presidente, secretários, tesoureiros das câmaras, das assembleias legislativas, do Senado Federal, etc. Tá? Então, Bárbara, é o seguinte, é muito importante agora nós entendermos. O artigo 28 diz que é incompatível, ou seja, está totalmente proibido de advogar, de exercer atividade de advocacia, os membros do Poder Executivo. Então, prefeito, governadores, presidente da República, são incompatíveis. Não podem advogar enquanto estiverem no cargo. Ponto. Membros da mesa do Poder Legislativo. Quem são o Poder Legislativo? Câmara de Vereadores, né, os vereadores, deputados estaduais, deputados distritais, deputados federais e senadores. Perfeito? Esses, quando estiverem ocupando cargo na mesa, ou seja, se eu tiver um vereador que for presidente da Câmara, secretário da Câmara, vice-presidente, tesoureiro da Câmara, ele está incompatível enquanto estiver ocupando aquele cargo. Tá, Bárbara?
Ele fica incompatível. Vamos imaginar que o presidente da Câmara de Várzea Grande seja advogado. Enquanto ele estiver na presidência da Câmara, ele está incompatível. Ele não pode advogar. Ah, mas ele saiu da presidência, não é mais presidente agora, ele é um vereador, um simples vereador. Aí ele deixa de ser incompatível e passa a ser impedido. Ele pode advogar, menos contra entes de direito público, tá? Ficou claro agora? São duas situações. Quando é membro da mesa, é incompatibilidade. Quando é vereador simples, né, sem ocupar cargo, na mesa, aí é impedimento. Exatamente, Bárbara. Só está incompatível quando estiver ocupando cargo na mesa, tá? Simples assim. Perfeito? Então, vamos seguir. Quais outros casos de incompatibilidade? Verdade, teve uma questão dessa na parcial. Casos de incompatibilidade. Inciso 2. Membros do poder, de órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público, dos tribunais e Conselho de Contas, dos juizados especiais, da Justiça de Paz, juiz classista, bem como todos os que exerçam a função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública direta ou indireta. Todos esses são incompatíveis. 3. Ocupante de cargos ou funções de direção em órgãos da administração pública direta e indireta, em suas funções, em suas empresas controladoras ou concessionárias de serviços públicos. Também são incompatíveis. Tá? Aqui, 4. Ocupantes de cargo ou funções vinculadas direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem os serviços notariais e de registro. Atenção para esse inciso aqui. Tá? Quem ocupa cargo ou funções vinculada direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem, né, serviços notariais e de registro estão incompatíveis. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa coordenação. Então, como nós estamos... O que eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe? Por quê? Observe vocês que nós temos aqui, em roxo, uma observaçãozinha, para não passar desapercebida. Aqueles que ocupam cargos ligados ao judiciário, além de seus próprios membros, né, os membros do judiciário, os juízes, os desembargadores, os ministros dos tribunais superiores, né, também os assessores são incompatíveis. Observe essa situação. O assessor ou a assessora de um desembargador ou de um juiz ficam também incompatíveis enquanto estiverem exercendo essa função. Perfeito? Alguma dúvida? Não há, não, é bem claro, não tem segredo. Os juízes, os magistrados, né? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, os desembargadores, todos eles são incompatíveis. E são incompatíveis também aqueles que ocupam cargos vinculados diretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário. Perfeito? Bárbara, assessor de defensor público. O defensor público, Bárbara, no caso aqui, ele não entra nessa incompatibilidade, tá? Ele vai ser impedido, tá? Essa incompatibilidade aqui está vinculada, só para vocês entenderem, a defensoria pública é vinculada ao Poder Executivo, tá? A defensoria pública é vinculada ao Poder Executivo. Perfeito? Aqui no caso do inciso 4, nós estamos falando dos que são vinculados ao Poder Judiciário. Então, lá na defensoria vai haver o impedimento, tá ok? Vamos avançar mais um pouquinho. Alguém teria mais alguma pergunta? Então vamos, no inciso 5. Ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza. Olha aqui.
ocupante de cargo ou funções vinculado direto ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza. Então, polícias militares, bombeiros militares, forças armadas, exército, marinha, aeronáutica, além das polícias judiciárias civis, rodoviárias, federais, etc., são todos incompatíveis enquanto estiverem ocupando esses cargos. Perfeito? 6. Militares de qualquer natureza. Né? Ok. Não tenho o que falar. Militares de qualquer natureza na ativa são incompatíveis. 6. Ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições para fiscais. Todos esses aí são incompatíveis. Então, os fiscais de tributos, desde que tenham função de lançar, arrecadar e fiscalizar tributos, tornam-se incompatíveis enquanto estiverem exercendo essa atividade. O 7, aqui apareceu 8, tá? Mas ali é o 7. O ocupante de cargo ou função que tem competência, tá? 6, mas na verdade é o 7, tá? O inciso 8. Ocupante de funções de direção e gerência de instituições financeiras, inclusive as privadas, mesmo os bancos, gerente de banco, mesmo da iniciativa privada, eles são incompatíveis. Ok? E o artigo 29 fala que os procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais e dirigentes de órgãos públicos da administração pública direta e indireta, fundacional, são exclusivamente legitimados para o exercício da advocacia vinculada à função que exercem durante o período da investidura. Aqui nós já comentamos com relação aos procuradores gerais, né, os advogados gerais. Quando eles estiverem vinculados a essas atividades, a legitimidade dele para que eles possam advogar tem que ser exclusivamente, né, vinculada à função que eles estão exercendo, tá? O artigo 30, aqui vai falar dos impedimentos. Quem está impedidos de exercer a advocacia? Já não é mais incompatibilidade, lembram? A incompatibilidade é a proibição total. O impedimento não, é parcial. Então, o artigo 30 irá tratar das situações em que se tornam impedidos para exercer a advocacia. O inciso 1. Os servidores da administração direta, indireta ou fundacional contra a fazenda pública que os remunere ou a qual seja vinculada à entidade empregadora. É aquela regrinha que eu dizia para vocês. Não se pode advogar contra quem te paga. Claro que isso aí é só um macete para a gente lembrar, né? É o seguinte, se você é servidor público do município de Várzea Grande e é advogado ou advogada, você não pode advogar contra o município de Várzea Grande. Ah, mas eu poderia entrar com ação contra o município de Poconé? Sim, poderia. Se o seu vínculo é aqui em Várzea Grande, tem um problema. Tá? Se você for servidor público do estado de Mato Grosso, você não pode advogar contra o estado de Mato Grosso. E os outros estados, pode? Pode. E contra a União, pode? Pode. O que você não pode você está impedido de exercer a advocacia contra a fazenda pública que te remunere, tá? E assim vale também para a União Federal. Se você é servidor público do INCRA, o INCRA é um órgão federal. Se você for servidor público do INCRA e for advogado ou advogada, não poderá ingressar com ação contra a União. Mas atenção para uma exceção que está lá no parágrafo único do artigo 30. Está em vermelhito, dá uma olhada. Não se inclui nas hipóteses do inciso 1 os docentes dos cursos jurídicos. Ok? Então, os professores de disciplinas de direito em cursos jurídicos ficam fora desta regra. Um exemplo,
um professor de Direito do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso pode advogar, inclusive, contra a universidade. Certo? Mas por que pode? Parágrafo único do artigo 30 abriu essa exceção. Então, a própria Lei 8.906, de 94, que é o Estatuto da Advocacia e da OAB, criou essa exceção para os professores, para os docentes de cursos jurídicos. Certo? Alguma dúvida com relação a essa questão? Não, né? Então, vamos seguir. E bom, então vamos seguir. Qualquer dúvida, o momento é esse para nós esclarecermos, tá? Passamos aí para as prerrogativas do advogado. Antes das prerrogativas dos advogados, eu vou voltar, porque eu não falei com vocês com relação ao inciso 2, por favor, desculpe, tá? Eu pulei o inciso 2 do artigo 30. Eu vou voltar a ele para a gente falar. Eu falei sobre o inciso 1, já pulei lá para o parágrafo único, né? O que é que diz o inciso 2? São impedidos de exercer a advocacia. 2. Os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Atenção para esse inciso aqui. Ele é aquele que eu disse para vocês lá atrás. Quando os membros do Poder Legislativo fazem parte da mesa do Poder Legislativo, eles são incompatíveis. Eles ficam incompatíveis enquanto estiverem ocupando cargos na mesa, tá? Aqui já não é esse caso. Aqui são membros do Poder Legislativo que não fazem parte da mesa. Aí eles ficam impedidos de exercer a atividade jurídica, né, contra ou a favor de pessoas jurídicas de direito público. Empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, etc, etc. Então, vamos ver um caso prático aqui. Vamos imaginar que nós tenhamos um deputado estadual que é advogado. Ele é deputado estadual, é advogado, mas não faz parte da mesa da Assembleia Legislativa. Ele é um simples deputado estadual. Ele pode advogar? O que vocês acham? Ele é um deputado estadual, tá? Não faz parte da mesa, é advogado, inscrito na OAB, pode advogar? O que vocês acham? José Otávio está dizendo que não. Deputado estadual que não faz parte da mesa. Pode, José. Se ele não faz parte da mesa, ele não é incompatível. Ele é impedido. Ele pode advogar menos contra esses órgãos que nós falamos aqui. Ele não pode advogar contra nenhum ente, nenhuma pessoa jurídica de direito público. Ele não pode advogar contra o Estado de Mato Grosso, ele não pode advogar contra uma secretaria de Estado, ele não pode advogar contra o município, ele não pode advogar contra um instituto do Estado, ele não pode advogar contra a concessionária, a Energisa, por exemplo, é uma concessionária, ele não pode entrar com ação contra ela. Ou seja, em resumo, ele só pode advogar para pessoas privadas, certo? Ele pode fazer uma ação de divórcio, ele pode fazer um inventário, ele pode entrar com ação de inventário, correto? Ele não pode ingressar contra ente de direito público, tá? Lembra bem desse detalhe, tá? Então, se o membro do Poder Legislativo não faz parte da mesa, ele pode advogar na iniciativa privada, fica mais simples assim. Não pode advogar contra nem a favor
pessoa jurídica de direito público. Ponto. Tá? Se ele faz parte da mesa, ele não pode advogar de jeito nenhum enquanto estiver lá, na mesa. Perfeito? Ficou mais claro assim? Lembrando dessa exceção do professor, do docente de cursos jurídicos, que estiverem dando aula de disciplinas do curso jurídico. Então, vamos imaginar que um professor de direito civil da Unemate, ele é professor de direito civil lá na Unemate, ele pode advogar? Pode. Ele pode entrar com ação contra o Estado de Mato Grosso? Pode. Ele pode entrar com ação contra a Unemate? Pode. Né? Por quê? Parágrafo único, artigo 30, que cria essa exceção, tá? Ok? Atenção para ela, então. Vamos seguir? Posso ir adiante? Alguém tem uma dúvida? Essa parte de impedimentos e incompatibilidade é a parte assim, um pouquinho mais complexa, né? Mas fica tranquilo. Pode ir adiante então, né, Sheila? Então vamos adiante. Direitos e prerrogativas do advogado. Está lá na aula 4. Lá na aula 4. Direitos e prerrogativas do advogado. Aula 4. Vamos ver quais são os direitos, quais são as nossas prerrogativas enquanto advogados e advogadas. Onde eu vou encontrar esses direitos e essas prerrogativas? Lá no artigo 7º do Estatuto da OAB. Lembra que eu estou sempre frisando isso aí. Está lá no artigo 7º do Estatuto da OAB, é a Lei 8.906 de 1994. Esses direitos e prerrogativas, gente, vão do inciso 1 ao 21 do artigo 7º. Nós só vamos mostrar aqui os mais importantes nesse momento, tá? Mas dê uma lidinha depois nos outros, porque se nós formos aqui olhar todos, nós vamos ficar até amanhã só no artigo 7º. Então vamos pegar apenas aqueles que são mais importantes. Que eu entendo assim mais importantes, né? Artigo 7º, são direitos do advogado. Inciso 1. Exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Você, depois de inscrito na OAB, você pode advogar em todo o Brasil. Sua carteira de identidade profissional da OAB, sua inscrição na OAB, garante que você pode advogar em todos os estados do Brasil, todo o território nacional. Certo? Muito bem. Lembrando que tem aquela regrinha, né? Você tem que não pode deixar de observar com relação ao número de ações que você tem, você pode ter por estado, sem ter que fazer a carteira suplementar. Nós temos 2 tipos de carteira, né? De inscrição, desculpe. Nós temos 2 tipos de inscrição. Nós temos a inscrição principal e a inscrição suplementar. Estão lembrados dessa questão? Lembram? Então, muito simples, não tem segredo, tá? Então, vamos seguir adiante. Inciso 2. Atenção para esse inciso 2. Eu coloquei no vermelho até. A inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica, telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Aqui nós estamos falando de uma das mais importantes prerrogativas da advocacia, que é a inviolabilidade do local de trabalho do advogado, do seu escritório, ou de onde ele trabalha. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Essa inviolabilidade,
ela pode ser quebrada em algum momento pelo judiciário? O que vocês acham? Aqui está dizendo, muito bem, José, pode sim. Então, essa inviolabilidade, essa Sheila também respondeu certo, essa inviolabilidade, ela é relativa, tá? Essa inviolabilidade, ela pode ser quebrada quando for o advogado que estiver cometendo um ato criminoso, certo? A inviolabilidade garante o cliente do advogado. Agora, se o infrator for o advogado, o magistrado pode determinar a quebra dessa inviolabilidade, tá? E essa inviolabilidade só pode atingir o advogado, não podendo ser estendida aos clientes, tá ok? Muito bem. Tanto o Josué como a Sheila responderam perfeitamente. A inviolabilidade, ela é para o cliente, e não para o advogado acobertar erros e crimes que ele estiver cometendo, tá? 3. Comunicar com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acham presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Essa é uma outra prerrogativa muito importante. Nós, advogados, você, quando estiver advogando, tem o direito de comunicar com seus clientes em qualquer hipótese. Ah, mas eu estou sem a procuração. Pode. Pode ir lá, exigir e conversar com o seu cliente de forma reservada, mesmo se ele estiver sendo considerado incomunicável. Não há incomunicabilidade entre cliente e advogado, resumidamente, tá? 4. Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade. E nos demais casos, a comunicação expressa à seccional da OAB. Olha a situação aqui interessantíssima. Se o advogado for preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia, ele tem o direito de ser acompanhado por um representante da OAB. Tá? Se o crime acometido for em razão do exercício da advocacia. Se for em outra situação, aí não pode. Ele não vai ser acompanhado por um representante da OAB. Apenas, né, a autoridade policial irá comunicar à seccional da OAB. Né? Tivemos recentemente um caso bastante triste aqui no estado de Mato Grosso, todos nós lamentamos, que foi uma violência doméstica em que a autoridade maior da nossa ordem foi preso em razão de violência doméstica. Advogado, presidente da ordem. Como essa prisão não estava vinculada ao exercício da advocacia, ele não teve direito à presença de um representante da OAB, obrigatoriamente lá. Tá? É apenas feito um comunicado para a seccional de que aquele advogado foi preso por determinado motivo. Perfeito? Ficou entendido? Vamos ver o inciso 5. O inciso 5 também eu chamo a atenção de vocês. É muito importante esse inciso 5. Não ser recolhido, preso, antes de sentença transitada em julgado, se não em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas. Aí aparece uma frasezinha assim reconhecidas pela OAB, essa expressão foi considerada inconstitucional, por isso tem uma asterisco ali, ela saiu, e na sua falta em prisão domiciliar. O que é isso? O que o inciso 5 nos diz?
O advogado, ao ser preso, ele não deve ser recolhido em cela comum, tá? Ele deverá ser recolhido em uma sala de estado maior, que tenha instalações condignas, e na falta dessa sala de estado maior, em prisão domiciliar. Então, se não tem uma sala de estado maior ou condigna para colocar o advogado preso, ele vai ficar em prisão domiciliar, tá? Até quando? Até transitar em julgado a ação. Perfeito? Alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar? Isso aqui é importante. Não ser recolhido preso antes da sentença estar em julgado, senão em sala de estado maior. E na falta dela, prisão domiciliar. Tá? Thalita, aqui em Cuiabá, por exemplo, tem essas salas? Tem, ô Thalita? Tem lá no Corpo de Bombeiros, tem aqui no comando da Polícia Militar, aqui no CPA, né? Tem no Comando Geral da Polícia Militar. Tem esses dois locais que é possível acomodar perfeitamente o advogado lá, tá? Muito bem, vamos seguir. Outra prerrogativa, ingressar livremente nas salas de sessões de tribunais, né? Além dos cancelos, nas salas de audiência, secretarias, cartórios, né? Em qualquer edifício ou recinto que funcione a repartição judicial. Permanecer sentado ou em pé, ou retirar-se de quaisquer desses locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Aquilo que eu falei para vocês. Nós teremos aí, aqui, vai até o inciso 21. Os mais importantes foi esse que a gente comentou com vocês. A Bárbara me faz uma pergunta aqui. Isso é para qualquer advogado, independente? Sim, ou Thalita, para qualquer advogado que esteja, né, devidamente inscrito na OAB, tá? Se estiver inscrito na OAB, estiver em plenos direitos da advocacia, ele terá essa prerrogativa, tá? Muito bem. Então, passa depois, dê uma olhada depois nos demais incisos, mas o mais importante foi esse que nós tratamos aqui, tá? Vamos adiante. E aqui nós chegamos, então, na aula 7, que trata de mandato, procuração e subestabelecimento. Tá? O artigo 5º do Estatuto é que vai cuidar dessa questão. O advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Nós já conversamos nessa aula 7 que a prova do mandato é a procuração, né? É ela que materializa o mandato. Então, para que nós possamos representar o cliente em juízo, eu tenho que ter um mandato, eu tenho que ter essa procuração. Porém, o parágrafo 1º traz esse importante texto. O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por mais igual período. Correto? Então, vamos imaginar que você tem um cliente que está viajando para a Argentina. Está na Argentina. Como nós sabemos, em razão da pandemia do coronavírus, os voos entre Brasil e Argentina estão todos cancelados. Esse cliente não tem como vir aqui e precisa de um trabalho seu e, para tanto, teria que te mandar uma procuração. Você pode entrar com a ação e, para juntar a procuração, você tem um prazo de 15 dias que pode ser prorrogado por igual período, ou seja, no total de 30 dias, né? É 15
prorrogável por mais período igual, né? Por igual período, que vai dar 30. Então, são 15 dias que eu tenho para apresentar essa procuração. Perfeito? O parágrafo 2º. A procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. Tá? Então, por exemplo, levantar alvarás com recursos, né, com dinheiro de uma ação que você está patrocinando o seu cliente. Na procuração tem que te dar esse poder especial, senão você não pode fazer. Tá? Parágrafo 3º. O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término deste prazo. Lembrem vocês que nós comentávamos que a renúncia é um direito do advogado. Você pode, sem justificar, a qualquer momento, renunciar a um mandato. Só que, para isso, você tem que fazer uma comunicação por escrito ao seu cliente e ele, durante 10 dias, você ficará responsável por todos os atos desse processo que você renunciou, a não ser que o cliente contrate outro advogado antes desse prazo. Perfeito? Mas você fica responsável, depois da renúncia, ainda durante 10 dias. Alguma dúvida? Então, vamos seguir mais. Que bom, estou vendo que vocês estão entendendo. Vamos chegar lá. Entenderam, aliás. Então, para que o advogado possa efetivamente representar o seu cliente perante o Poder Judiciário, ele deve receber expressas autorizações dele. Nesse sentido, é importante observar o artigo 5º que nós falamos agora. O advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. O parágrafo 1º, o advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Ok? Parágrafo 2º, a procuração para o foro em geral vai habilitar o advogado a praticar todos os atos judiciais em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. E o 3º, o advogado que renunciar ao mandato continuará responsável durante 10 dias pelo andamento do processo. Maravilha? O mandato pode ser... Como o mandato é extinto? Vamos verificar? Extinção do mandato. Segundo o parágrafo 3º, quando o advogado renunciar ao mandato, deve continuar representando o mandante, que é seu cliente, por 10 dias. A notificação da renúncia, exceto se o cliente ou substituir antes do prazo. Beleza? O artigo 5º, parágrafo 3º, diz: o advogado que renunciar ao mandato continuará durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia a representar o mandante, salvo se for substituído antes do prazo. Passou os 10 dias, extinguiu o mandato. Feito? Revogação. A revogação do mandato judicial. Aí já não é, a revogação não está mais lá no estatuto, vai estar no Código de Ética. Além disso, o Código de Ética ainda trata da hipótese em que ocorre a revogação do mandato por vontade do cliente. Aí já não é a renúncia, é o advogado. A revogação é o cliente. Tá? Se o cliente revoga o mandato, ele não fica desobrigado de pagar o advogado, tá? Ele tem que pagar o trabalho que o advogado fez até aquele momento. Feito? Seguimos? Aí nós chegamos no nosso último tópico relativo à nossa prova bimestral referente ao primeiro bimestre. Ok? Com relação ao tópico anterior, mandato, procuração e subestabelecimento, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tirar alguma dúvida? Senão, nós vamos partir para o último tópico, que é a Sociedade de Advogados.
Dúvidas? Não temos dúvidas, então vamos seguir adiante. Vamos seguir adiante. E aqui nós chegamos à aula 8, que é o quinto tópico, falando sobre sociedade de advogados. As várias formas de exercer a advocacia. Tá? Então, eu tenho os advogados autônomos. Quem são os autônomos? Autônomo é aquele profissional liberal que não tem vínculo empregatício e presta o seu serviço profissional de advocacia de forma autônoma. Grande parte dos advogados assim age, né? Nós temos os advogados empregados, são aqueles colegas que optaram por um vínculo empregatício com empresa ou órgãos públicos, etc. Ok? E depois nós temos a sociedade de advogados. É que nós vamos trabalhar agora com as citadas sociedades. Aonde está a base legal que trata da questão da sociedade de advogados? O artigo 15 da Lei 8.906 diz o seguinte: os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral. Observem vocês, o artigo 15 traz duas situações relativas às sociedades de advocacia, né? Ele fala na sociedade simples, de prestação de serviços de advocacia, ou na sociedade unipessoal de advocacia. Então, vamos, antes de falar o que é uma e o que é outra, vamos verificar quais são os requisitos para a formação, registro e existência de uma sociedade de advogados ou de uma sociedade unipessoal de advocacia. Primeiro requisito. Para você formar uma sociedade de advogados, tem que estar, ela só pode ser formada por advogados inscritos e não proibidos de advogar. Né? O artigo 16 é claro: não são admitidas a registro, nem pode funcionar todas as espécies de sociedade de advogados que incluam como sócio titular da sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Tá? Então, só podem ser sócios de uma sociedade de advogados inscritos e que possam, e que não são impedidos de advogar, né? Aí pode. Isso vale também para a sociedade unipessoal. A outra situação que nós temos, outro requisito: sujeição das sociedades ao Código de Ética e Disciplina. Parágrafo 2º do artigo 15 diz lá que aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina no que couber. Então, uma sociedade de advogados que cometer qualquer uma infração responde naquilo que couber nas penas previstas no Código de Ética e Disciplina. Certo? Ainda com relação ao requisito do registro. As demais sociedades comerciais, etc., registram-se na junta comercial ou dos cartórios, né? Porém, a sociedade de advogados tem uma característica. Tanto a sociedade de advogados como a sociedade unipessoal de advocacia, o seu registro será feito no Conselho Seccional do OAB. Tá? O que diz o artigo 15, parágrafo 1º? A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional do OAB, em cuja base territorial tiver sede. Acho que aqui ficou entendido, né? Se você vai montar uma sociedade de advogados aqui em Mato Grosso, você vai registrá-la
na seccional da OAB, no Conselho Seccional da OAB de Mato Grosso. Tá? E outro requisito, exclusividade do advogado na mesma área do Conselho Seccional. Prestem muita atenção aqui nesse requisito, por gentileza. Artigo 15, parágrafo 4º. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Vamos agora aqui deixar isso bem claro para que não fique dúvida. O parágrafo 4º é bem claro com relação a essa exclusividade do advogado na mesma área do conselho seccional. Você não pode fazer parte de mais de uma sociedade de advogados. No estado de Mato Grosso, por exemplo. Vamos pegar o exemplo, você tem uma sociedade de advocacia aqui no estado de Mato Grosso. Você não pode fazer parte de nenhuma outra sociedade de advogados aqui no estado de Mato Grosso. E nem também participar de sua filial, ser sócio de uma filial dela. Tá? E se for uma sociedade de advogado unipessoal, também. Você não pode ter uma sociedade unipessoal de advocacia e ter também, ser membro de uma sociedade simples de advogados, tá? Não é possível. Perfeito? Outra situação, não representar clientes com interesses opostos. A sociedade de advogados, né, parágrafo 6º, os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo cliente de interesse oposto. Eu não posso, na minha sociedade de advogados, eu advogar por autor e o meu sócio por réu. Né? Essa proibição também está no artigo 17 do Código de Ética e Disciplina, tá? Essa proibição. Até aqui que nós vamos com a nossa revisão. E lembrando a vocês que nós teremos na próxima semana, na próxima segunda-feira, nós teremos a nossa prova bimestral que versará sobre esse conteúdo que nós vimos aqui. Então, os senhores terão, isso vai estar salvo para vocês, de forma que vocês possam, né, fazer a revisão de todas essas questões que aí estão. Bárbara, não tem problema. Nós temos 48 horas para fazer essa prova, tá? Agora você precisa lembrar de um detalhe só. Você não pode fazer uma questão e depois deixar para fazer outra depois, tá? Você tem que, depois que você abriu, você tem que terminar, tá? Então você vê bem o horário que você vai fazer, e tem que ser na sequência, tá? Fazer a primeira, depois terminou a primeira, fazer a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, assim sucessivamente, de uma vez só, tá? Então, o sistema é bem bacana. Nós vamos, lembrando vocês que por uma questão de plataforma, o horário que vai estar lá vai ser o horário de Brasília, tá? Professor, na outra semana, depois das provas, já vai ser visto? Sim, é imediato. Já virou, o próprio sistema corrige lá. O próprio sistema, depois todo mundo fez a prova, já passou as 48 horas, você já tem sua nota lá, tá? Agora eu quero lembrar vocês desse detalhe, tá? O AVA, a hora que abrir, a plataforma AVA, vai abrir em horário de Brasília, tá? Então, atente para isso. Na abertura nem tanto, né? Vai aparecer lá 9 horas da manhã, que é 8 horas nossa. Horário de Brasília tem uma hora na frente, né? Mas isso não é problema. O perigo é na hora do fechamento, tá? Fechamento. Mas você vai ter 48 horas para fazer essa prova, você é tranquilo. Eu não vou estar, claro, aparecendo lá, né? Mas você fica tranquilo. Leiam
são apenas esses 5 tópicos. O que é importante aí, está aí escrito, está aí anotado, está aí em vermelhito, preste atenção e verifique. A nossa prova é composta de 6 questões objetivas, né? Elas de marcar com X, e 2 questões dissertativas. Perfeito? Me coloco aqui à disposição de vocês. Vou apenas desligar a gravação para não ficar muito extensa, mas vou estar aqui e vocês podem perguntar aquilo que quiser, que eu estou pronto aqui para responder para vocês, né? E espero que todos tenham uma excelente semana. Fique com Deus e eu continuo aqui aguardando as perguntas.